Olá, turma, tudo bom com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre números binários, né? O que significa números binários, o que são os números binários. Então hoje a gente vai conhecer um pouco aí do que é esse conceito desses carinhas aí. Então, os números binários são um sistema formado por dois algoritmos apenas. Ele só tem o 0 e o 1, né? Ou seja, dentro do universo dos números, só pode existir zeros e uns, né? E a partir desses números são criadas sequências de números, como por exemplo, eu posso colocar 1001, 1000, 0001, 0101 e assim por diante, né? Então a gente forma várias sequências, desde que essas sequências obedeçam ao caso de ter apenas os algoritmos 0 e 1. História. Como surgiu, né, então, esses carinhas, essa base numérica, né? Então, a primeira versão surgiu no século 3, então, a.C., através do matemático Pingala, era o nome do cara lá. Atualmente, a gente usa o modelo desse cara aqui, Goldfriend, né, que foi criado no século 18, tá? Então, é o modelo atual que a gente utiliza. Mas, então... eu já falei aqui, né, o que significa, o que são, então, mas para que serve de verdade os números, né? Além dele ser uma base numérica, né? A base numérica que a gente conhece então hoje é o que? Os decimais, né? Os decimais, então, são compostos de números entre 0 e 9, né? A gente sabe muito bem disso. Então, todos os números que são formados na base decimal, eles contêm números entre 0 e 9, né? Como, por exemplo, 33 é formado por 2, 3, 45 é formado por 4 e 5. E aqui a gente vai ver para que esses carinhas da base binária servem, né? Que é formada por 0 e 1. Ele é muito frequente no nosso dia a dia, né? Tudo que a gente mexe hoje em dia, que tem alguma placa, alguma coisa eletrônica, vai conter esses carinhas lá trabalhando lá para fazer aquilo que a gente deseja. Então, mídias de armazenamento em discos são codificadas a partir desse sistema, né? Dispositivos de circuito integrado possibilita que existam também em microprocessadores. O que significa isso tudo, né? Então, o nosso próprio celular, né? O nosso próprio celular é um dispositivo que tem circuito integrado, ou seja, ele tem um processador, ele tem uma memória, ele tem vários circuitos que trabalham utilizando essa base, a base binária, né? Então, quando a gente vai tirar uma foto, por exemplo, a foto é salvada no disco, né? A gente sabe que a gente tira uma foto, fica lá salvo no nosso celular, e depois a gente vai lá e pode ver essa foto quantas vezes quiser, né? Na verdade, então essa foto ela é salvada no disco através de números 1 e 0. São várias sequências que formam essa imagem, né? Assim como aquela música que a gente escuta, ela é formada também por números 1 e 0, né? São formados pela base binária. Aquele jogo que a gente joga no celular, aquele nosso videogame que a gente tem em casa. Então, todos os dispositivos eletrônicos são formados por 0 e 1. Mas por que então utiliza essa base binária nos circuitos integrados, ao invés de utilizar a base decimal, na verdade? A base decimal, na verdade, ela é muito grande, né? Então, por existir diversos números entre 0 e 9, então não tem como a gente aplicar em circuitos, né? Essa base. Por isso se criou a base binária, né? Com esse objetivo. Então, é até o terceiro tópico aqui. Por essa base ser pequena fisicamente mesmo, por existir apenas 0 e 1, ela permite que a gente possa implicar em microprocessadores. O que seriam microprocessadores? O nosso próprio celular, que é bem pequeno o processador, aquela calculadora que a gente utiliza, super pequenininha lá, às vezes aqueles relógios inteligentes, né? E assim por diante. Então, ela possibilita que a gente possa colocar meio que cálculos em processadores bastante pequenos. Então, em resumo, essa base binária, a gente está diariamente se comunicando com ela, utilizando ela, né? Então, nada melhor do que aprendermos um pouco sobre isso, né? Aqui são alguns exemplos que, com o tempo, a gente vai aprender tudo certinho, tá bom?
Mas, em resumo aqui, nessa tabela, a gente tem aqui os números binários, o que números ele representa na nossa base decimal e a letra que ele representa, né? Ou seja, aqui a gente tem aqui, ó, 00001, ele representa o número 1, tá bom? Então, e a letra A. Já o 00010 representa o número 2 e a palavra, no caso, a letra B, tá bom? Então, imagina que se você escreve no computador a letra AB, na verdade, o computador está entendendo o quê? Esse número mais esse número. O computador não vai entender AB. Ele mostra pra gente AB, tá bom? Mas ele entende, na verdade, esse número mais esse número. Então, esse é um pouco do que significa a base binária, tá certo? E mais a fundo a gente vai estar aprendendo mais à frente um pouco mais, utilizando exercícios e praticando melhor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e essa foi a nossa aula. Imagine que este é o computador da sua casa. O computador tem a sua própria linguagem que podemos traduzir em 0 ou 1. Isso significa que passa eletricidade no computador. O 0 significa desligado, ou seja, não tem eletricidade. Já o 1 significa ligado, ou seja, tem eletricidade. Essa eletricidade passa pelo hardware do computador, ou seja, pelas suas peças, que podem ser monitor, placa-mãe, memória RAM e qualquer outra peça. Mas como isso acontece? Vamos usar o exemplo de lâmpadas. Para formar um caractere, o computador precisa de 8 lâmpadas. Sua contagem se inicia em 1, depois vem o 2, depois o 4, o 8, o 16. Perceba que ele está dobrando de uma lâmpada para outra, depois o 32, o 64 e o 128. A lâmpada pode estar desligada ou ligada. Posso ter todas as lâmpadas ligadas ou todas desligadas. Para fazer o cálculo, é muito simples. Imagine que você digita o número 5 no teclado. Como o computador entende isso, ele vai ligar a lâmpada 4 e a lâmpada 1, pois 4 mais 1 é igual a 5. Para traduzir isso na linguagem de 0 e 1, contamos as lâmpadas da direita para a esquerda. E então verificamos. Se a lâmpada estiver ligada, colocamos o 1. Se ela estiver desligada, o 0. Então, o código binário do número 5 é 101. Um outro exemplo. Quero fazer o número 10. Vou precisar ligar a lâmpada 8 e a lâmpada 2, pois 8 mais 2 é igual a 10. Novamente, iniciamos a contagem da direita para a esquerda, ficando lâmpada 1 desligada, lâmpada 2 ligada, lâmpada 4 desligada, lâmpada 8 ligada, formando assim o número binário 1010. Super bacana, não é? Agora, que tal alguns exercícios? A gente vai estar fazendo uma atividade para estar fixando mais ainda o conteúdo que foi apresentado. O exemplo que eu vou estar dando aqui vai ser a transformações de números decimais para binário. E como que vai estar funcionando essa atividade? Quando a gente desejar transformar um número decimal para binário, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar colocando o dígito 1 quando a gente ligar a lâmpada e deixando o dígito 0 apagado. No caso, se a gente está aqui como exemplo, eu quero o número 10, como eu coloquei aqui. Qual lâmpada a gente vai estar ligando para estar formando esse número 10 em decimal? A gente vai estar marcando o 8. A gente colocou aqui no 8, a gente vai estar ligando a lâmpada. Ligamos a lâmpada e quando a gente liga, a gente coloca aqui em 1, que significa que essa lâmpada está ligada. Aí o estado dela está ligado, a gente está representando como 1. Já se a lâmpada está apagada, a gente vai colocar 0. Mas no caso, para estar representando o valor 10 em decimal, a gente vai precisar mais de que para estar somando com 8 e fazer o valor 10. Vamos estar precisando marcar também, estar ligando a lâmpada 2. Vamos estar ligando aqui a lâmpada 2 e somando os dois valores, a gente tem o valor 10. E para estar representando ele, a gente vai colocar aqui o 1 também, abaixo do 2,
E o que ficou entre eles, no caso o 4 e o 0, a gente deixa o 4 e o 1, perdão, a gente deixa 0, pois significa que essas lâmpadas aqui estão desligadas. E para a formação do valor 8, a gente só precisa dessas 4 aqui. Então, a resposta aqui seria a qual? 1, 0, 1. Como exemplo mesmo de fixação, deixei aqui para você estar formando o número 15, o número 24 e o número 64 e o número 7. Vocês vão estar tentando fazer essa questão aqui sozinho, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, mandando um e-mail, uma foto, ou até em algum horário pertinente mesmo, pedindo para a gente estar entrando em contato com vocês através do próprio Meet, para a gente estar dando suporte e ajudando você na resolução. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, pode estar falando também a gente pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Olá, turminha! Para a atividade de hoje, estaremos fazendo cartas de uma maneira bem simples, tá? Iremos estar contornando alguns retângulos e colocando dentro deles alguns símbolos. Esses símbolos podem ser círculo, estrelas. No meu caso, eu estou usando tampinhas de garrafa como exemplo, tá? E o que é que nós iremos fazer? Para cada cartinha, iremos colocar um numeral dentro, uma quantidade de círculos ou símbolos, tá certo? E para cada carta, a quantidade de círculos vai se multiplicando por 2. Ou seja, a primeira carta vai ter um símbolo, segunda 2, 4, 8 e 16. Acompanha aí comigo. E um detalhe, tá? Não esqueçam de pintar e depois estarem recortando apenas os retângulos. Muito cuidado na hora de cortar. Qualquer coisa, chame um responsável para estar ajudando vocês. Pronto, gente. Depois de termos recortado, pintado, colocado nessa ordem daqui, tá? 1, 2, 4, 8 e 16. Vamos para a nossa atividade. A primeira coisa que vocês irão fazer é inverter todas as cartas. Após termos virado todas as cartas de cabeça para baixo, nós iremos querer o numeral 5 em forma de binário. Para isso, iremos desembarcar a primeira carta e a terceira. Com isso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E agora, o que iremos fazer? As cartas que estão para cima irão receber 1. E as que estão para baixo serão 0. Sendo assim, 5 em binário se escreve dessa forma. Agora nós iremos querer o numeral 12. Para isso, iremos desvirar a carta que possui 8, 9, 10, 11, 12. E todas aquelas que estão de cabeça para baixo serão 0. E assim é escrito 12 em binário. E para finalizar, vamos fazer ao contrário. Que número seria esse? Pense aí comigo. Pensaram? Vamos contar. Temos aqui 16 bolinhas, 17, 18, 19. Muito bem, como desafio, eu quero que vocês façam a idade de vocês em forma binária. Depois, tirem uma foto e envie para mim. Boa sorte a todos!